Fala pessoal, Thiago aqui, trazendo hoje, dia 15 de junho de 2022, mais uma análise aqui do Bitcoin. Bitcoin versus Tether, né? Dólar. Tínhamos traçado no vídeo anterior aqui essas linhas horizontais, que seriam aí pontos de suporte aqui do Bitcoin na faixa dos 29 mil dólares, na faixa dos 25 mil e na faixa dos 21 mil dólares, né? O ponto realmente importante seria 20 mil dólares. Eu coloquei aqui um pouco acima porque ele tem uma tendência de realmente tocar um pouco antes, né, desses pontos alvos e retornar. Foi o que aconteceu aqui. Na verdade, ele chegou a tocar nos 20.111 dólares, né? Então, quem se posicionou um pouquinho acima conseguiu se posicionar. Esse é um momento do mercado, pessoal, em que encontra-se aqui nessa região dos 20 mil dólares muito suporte, tá bom? Então, tem muitos players posicionados com seus preços médios aqui, apesar que na última análise on-chain, que eu dei uma olhada, eles analisaram que tem alguns players grandes, né, algumas baleias de mercado, realizando o prejuízo, né, realmente assumindo que não vão segurar mais a posição e estão vendendo seus bitcoins no prejuízo. Mas isso é uma minoria, a grande maioria continua segurando os principais players de mercado, né? Sabíamos que o Bitcoin poderia vir nessa região dos 20 mil dólares, já era uma estimativa, né? Já era uma previsão aí, já se aguardava o Bitcoin chegar nessa faixa de preço, então isso não é surpresa para ninguém, né? Apesar de alguns fatores ter motivado isso, mas mais cedo ou mais tarde, durante esse ano de 2022, ele acabaria chegando nessa região. 2022, pessoal, é um ano baixista, né? É um ano que o mercado cripto, que o Bitcoin, ele tem a tendência de ficar nesse movimento de queda. No vídeo anterior nós falamos sobre essa possível acumulação. Acumulação é quando ele para de ir para um lado para depois subir. Ou uma redistribuição, na verdade foi uma redistribuição, porque ele parou de cair, ficou aqui redistribuindo para depois ele cair um pouco mais. Então já era de se esperar esse movimento. Na verdade, com ativos, né, principalmente criptoativos, não se tem certeza de nada, tá, pessoal? A gente trabalha com as probabilidades. Qual que é a maior probabilidade de acontecer isso ou aquilo? Então, falamos que havia uma probabilidade dele segurar muito nessa região por causa desses fundos anteriores. Tínhamos aqui nos 25 mil dólares um ponto aqui de uma retração de FIBO desse movimento desde lá de março de 2021. E o outro ponto de resistência, de suporte, na verdade, né, seria esses 20 mil dólares, que era o topo histórico anterior, né, do último halving lá de 2017. Nós podemos considerar, por causa desses topinhos aqui, ó, um outro suporte aqui nessa região dos 19.600, está bem próximo da onde a gente está ali. E temos também um outro ponto de suporte que pode ser aqui nessa região, tá? Aqui próximo dos 16 mil dólares. Se a gente fazer aqui, vamos fazer aqui uma projeção de Fibonacci baseado nesse último movimento. A gente pega aqui a nossa extensão, aqui chama-se de extensão. Ele veio até aqui e parou aqui nessa região, né? E daqui para baixo ele veio, olha só, ele pegou aqui no nosso 382, no 50%. Um primeiro alvo seria aqui nesse 618, que está exatamente nessa região dos 16 mil dólares. Mas pessoal, quem está fazendo o seu buy and hold, quem está fazendo as suas compras recorrentes, fique tranquilo que realmente esse é um ano de queda. Ano que vem é um ano mais lateralizado, mas ele acaba tendo alguns movimentos de alta, tá? E
a recuperação do Bitcoin ela acontece no ano do halving, que é 2024, então pode ficar tranquilo que a tendência é que ele retorne em 2024 para cima desses preços que estão aqui. Esse seria um momento, um bom momento para fazer, para ir às compras, né, para aproveitar esse movimento de queda. Existe um risco de recessão em todo o mundo, tá? Então todos os ativos caíram. Não sei quem acompanha o mercado aí, mas o principal índice do mundo, o S&P caiu, os índices europeus, índices asiáticos, todos eles caíram com medo aí de recessão por causa da inflação que está dominando no mundo. Mas com certeza isso vai terminar um dia, vai acabar, e provavelmente lá no halving de 2024, quando voltar a tendência de alta do Bitcoin, esse risco já estará controlado, já estará resolvido, os governantes já terão feito alguma coisa aí, ou entrará na recessão logo de uma vez, né? Ou eles vão imprimir mais dinheiro e fazer alguma coisa para conseguir recuperar. Como aconteceu, por exemplo, em 2008, tivemos uma grande recessão, mas que aos poucos foi se ajustando, né? E lembrando que o Bitcoin surgiu exatamente para combater, né, essa inflação, né? O Bitcoin estará à prova e agora nesses próximos meses, né, nesse próximo ano, né, para se mostrar aí mais forte do que realmente as moedas fiduciárias que temos no mercado. Então, só para finalizar, nós temos aqui a média móvel de 200 período, preço a média móvel diária, né, de 200 período, o preço está abaixo dela, então isso pressiona o preço ainda mais para baixo. Mas se colocarmos aqui no semanal, a média móvel de 200 período, ela está aqui nos nossos 25 mil dólares, um pouquinho para cima. O preço ele vai encontrar resistência quando ele tentar subir esses 25 mil dólares, tá? Ainda não há sinal de recuperação, apesar que eu já fiz algumas compras aqui nessa região, justamente por acreditar nisso que estou falando para vocês, que no longo prazo o Bitcoin vai se reajustar e vai recuperar os seus valores ali até para cima do topo anterior, né? Mas isso a longo prazo. No gráfico de 1 hora a gente vê que ele continua fazendo fundos descendentes, tá? Ele precisa superar esses topinhos anteriores aqui. Vou colocar aqui no gráfico de 4 horas, que é um pouco mais forte. Olha só, ele continua descendo, continua fazendo topos mais baixos do que os topos anteriores. Ele deveria romper esse topo aqui. Vou colocar essa linha aqui. Essas linhas aqui de cima, que agora são linhas vermelhas, são ponto de resistência e não mais de suporte. E vamos aguardar aqui para ver se ele faz um fundo, uma falha de fundo aqui para ele começar a retornar. Quem fez compras para um curto ou médio prazo, né, se atente aí aos próximos topos, né? Esse topo aqui na faixa dos 28 mil, esses dos 25 mil vai ser um ponto importante de briga aí. Então quem conseguiu comprar aqui embaixo ou quem quiser fazer compras agora, né, se prepare para fazer suas realizações parciais aqui nessa faixa dos 23 mil, depois aqui nos 25 mil dólares e melhorando o seu preço médio aí. Então é isso aí, pessoal, fique bastante atento. Note que o Bitcoin caindo, as altcoins caem muito mais, tá? As altcoins caem bastante mesmo, então fique bastante atento, né? A gente sempre comenta que o Bitcoin é o carro-chefe e que a maior parte do seu capital tem que estar em Bitcoin e não em altcoins, né, nas outras moedinhas. Já vimos casos de várias moedas caindo, despencando, deixando de existir, né? Moedas caindo aí 80, 90, 98, 99%, e isso vai continuar acontecendo, vai se repetindo a história ao longo do tempo. Pessoal, é isso aí, por hoje é só, valeu, até a próxima.